Hoje nós fomos conhecer uma das cidades mais bonitas do Brasil. Paraty fica a cerca de 260 quilômetros do centro do Rio de Janeiro, no litoral sul do estado. Uma cidade que carrega séculos de história nas pedras das suas ruas e que em 2019 foi reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco, um título que pouquíssimas cidades brasileiras têm. O centro histórico preservado, as igrejas coloniais, os casarões do século XVII, tudo isso convive lado a lado com a natureza que impressiona. Cachoeiras dentro da Mata Atlântica, praias que só se acessam de barco, ilhas espalhadas pela Bahia e trilhas que levam a cantos que poucas pessoas conhecem. Nesse vídeo eu vou mostrar os passeios que fiz, os lugares que visitei e tudo que você precisa saber antes de planejar a sua viagem para Paraty. Porque esse é o tipo de destino que merece ser aproveitado do jeito certo. Vem comigo! Gente, hoje é dia do passeio de barco aqui em Paraty. Vamos conhecer algumas praias, algumas enseadas. E estamos aqui no barco, nosso barquinho aqui, Barco Atlântico. Vamos embarcar agora para passar o dia no mar. Nós estamos agora aqui na Escuna Atlântico, a caminho de uma das 60 ilhas aqui da região de Paraty, que se chama Ilha dos Cocos. Depois vamos em outras ilhas próximas, porque essa região toda tem cerca de 120 praias e mais de 60 ilhas. Então tem muita coisa linda para se ver e o dia está só começando. Finalmente chegamos na Ilha dos Cocos. E olha essa água, gente. Olha a cor dessa água. E aqui agora chegamos na Ilha do Algodão. É a maior ilha aqui da região de Paraty. E encontramos essa baía maravilhosa só para nós. Vejam a cor dessa água, gente. Incrível. Um verde esmeralda lindo. Aqui está a praia particular na Ilha do Algodão. Hoje tivemos a sorte de encontrar essa baía maravilhosa vazia. Agora licença que eu vou mergulhar. Estamos entrando agora no Saco do Mamanguá. O Saco do Mamanguá tem um fiorde de um lado e um fiorde do outro. Tem um formato de um U e é o único fiorde tropical do mundo. Normalmente a gente tem hábito de ver muito na Europa fiordes cobertos por gelo, por neve, montanhas. Aqui é o único fiorde tropical do mundo. Aqui existem na região 32 praias aqui dentro do Saco do Mamanguá e 2 ilhas. Nós vamos até lá o final. O final é um mangue e depois voltamos para poder fazer parada nas praias. Essa praia aqui, ali, é a Praia do Crepúsculo. Ela é chamada assim porque aqui foi filmada uma cena do filme Crepúsculo. E antigamente era a Praia das Flores, aqui no Saco do Mamanguá. E depois do filme, depois da filmagem aqui da cena, ficou sendo chamada da Praia do Crepúsculo. E ali em cima tem um morro chamado Pão de Açúcar, que as pessoas sobem. Tem uma trilha. E imagine a vista, gente. Eu não tenho coragem, acho a trilha muito puxada, 1 hora subindo. Mas dá pra ver, eu não sei se aí da câmera dá pra ver, na filmagem. Mas aqui dá pra gente ver que tem gente lá em cima. Imagina, 1 hora de trilha, mas a vista deve compensar, deve ser belíssima. E aqui, exatamente nessa praia, foi filmado o filme Crepúsculo.
Chegamos agora na famosa Praia do Engenho. Olha a água, gente, e o dia, que espetáculo. A Praia do Engenho tem uma cachoeira, uma caminhadazinha. Nós vamos descer agora do barco, desembarcar e caminhar até a cachoeira. Continuamos no saco do Mamanguá, os fiordes de um lado e do outro. E aqui uma paradinha. Essa praia é bem gostosa. Agora vamos subir para a cachoeira que tem aqui na Praia do Engenho. E vamos aqui pegar uma trilhazinha para ir até a cachoeira. Aqui. Lá. Trilha para chegar aqui na cachoeira da Praia do Engenho. Vamos lá. Gente, continuamos na trilha, viu? Eu pensava que era mais fácil, mas essa trilhazinha para a cachoeira aqui da Praia do Engenho, um pouquinho pesada. Vamos embora. Continuamos nela. Olhem só. Vamos lá. Finalmente, eu acho que chegamos e valeu a pena, viu, gente? É bem bonitinha a cachoeira aqui. Vou mostrar aqui para vocês. O contato aqui do barco em Paraty aqui, maravilhoso. Aqui quem nos trouxe foi o Nicolas. Eu vou deixar aqui no vídeo para vocês. A ilha do Mantimento e ali a casa do italiano. Olha, castelo. Pessoal, bom dia! Hoje nós estamos saindo agora para um passeio diferente. Hoje não é no mar. Hoje nós vamos conhecer as cachoeiras de Paraty. Paraty tem cerca de 200 cachoeiras. É uma região com muita montanha, muita água e cachoeiras lindas. É o que a gente vai ver hoje. Vou mostrar aí para vocês as cachoeiras de Paraty. Chegamos na cachoeira da Pedra Branca. Vamos visitar agora, subir. Aqui estamos na Cachoeira do Tobogã, onde alguns surfistas profissionais de cachoeira descem aqui nessa cachoeira em pé, fazendo surf literalmente. Inclusive tem até campeonatos aqui de surf na cachoeira. Nós estamos na parte de cima, depois eu vou mostrar para vocês a parte de baixo, é bem interessante. E quem não sabe surfar, lógico, pode descer sentado, descer escorregando sentadinho. Parte aqui de cima, senta e vai lá.
Eu ia falar exatamente isso. Aqui tem muita esquina. Viemos visitar aqui uma das cachaçarias aqui de Paraty. Paraty tem vários alambiques, várias fábricas de cachaças artesanais. E viemos aqui na Paratiana, que é uma das maiores daqui, para conhecer hoje todo o processo de fabricação da cachaça e degustação. E vamos mostrar aqui para vocês uma tradição daqui da região, que teve seu ciclo de cana-de-açúcar, como teve o ciclo do café, como teve o ciclo do ouro, e ficou de herança esses alambiques de cachaça aqui. Acho que são cerca de 8 ou 10 alambiques aqui na região. Aqui estamos na sala do envelhecimento da cachaça. Primeiro ela cai num tanque de inox que está ali, e depois vem para esses barris aqui, de madeiras diferentes, aqui de umburana, mas tem várias madeiras, carvalho inglês, carvalho francês, e a cachaça vem para aqui para pegar o gosto da madeira. Bom dia, gente! Hoje vamos fazer um city tour aqui pela cidade histórica, pelo centro histórico de Paraty, para poder conhecer todos os detalhes. A cidade é riquíssima em detalhes da época colonial, e hoje nós vamos com um guia que vai nos mostrar todos os detalhes das casas, das construções, das ruas. Eu vou mostrar para vocês. Vamos começar um city tour agora pelo centro histórico de Paraty. Venham comigo. Paraty foi uma cidade feita para ser inundada pelas águas do mar. Quando a maré enche, algumas partes da cidade ficam alagadas. E foi feito propositalmente assim, porque na época colonial do Brasil colônia, não existia o sistema de esgoto. Então as pessoas jogavam os dejetos na rua. Então a maré, quando subia, invadia a cidade e levava embora os dejetos. E Paraty foi feita assim propositalmente. Essa pedra do chão, a grande maioria ainda é da época colonial e se chama pé de moleque. São essas pedras grandes e vieram de Portugal nos navios para cá, para fazer o piso da cidade. E assim permanece até hoje, chamada pé de moleque, que não é muito fácil de andar. Aqui não se pode usar salto alto nem salto fino, só tênis e chinelo. O centro histórico de Paraty tem 4 igrejas. Essa é a menor dela, Igreja Nossa Senhora do Rosário, e fica aqui atrás. Estamos diante da igreja matriz, é a igreja Nossa Senhora dos Remédios. É a maior igreja aqui de Paraty, a matriz. Gente, antigamente, aqui em Paraty, na verdade, isso era tudo mangue, e vivia aqui nessa região a tribo dos índios guaianazes. Os portugueses chegaram, se estabeleceram numa montanha aqui próximo ao centro histórico e aos poucos foram descendo para a cidade. Uma família se tornou praticamente a dona de todas as terras e uma mulher, Maria Jácome de Melo, se tornou herdeira das terras e resolveu dividir com o governo as terras dela para poder serem ocupadas aqui na região do centro histórico. Com exigência, ela era muito devota de Nossa Senhora dos Remédios e uma das exigências era que fizessem uma igreja em homenagem a Nossa Senhora dos Remédios, e hoje a igreja matriz é a igreja Nossa Senhora dos Remédios, que é essa que a gente está vendo aqui.
Aqui estamos diante de uma outra igreja em Paraty, a igreja de Nossa Senhora das Dores. Ela fica bem aqui à beira-mar, vou mostrar para vocês. E ela foi construída por mulheres e com a exigência de só ser frequentada por mulheres. Então foi construída nesse objetivo. Aqui atrás, foi concluída mais ou menos em 1800 e ela fica aqui bem à beira-mar. Vocês podem ver, ó. Aqui na frente está o mar. Essa casa aqui é conhecida como a Casa dos Abacaxis e esses símbolos aqui são símbolos da maçonaria. Nós estamos aqui agora na igreja que é cartão postal de Paraty, fica em frente ao porto, Igreja de Santa Rita, que foi a primeira a ser construída aqui em Paraty. Foi construída em 1722 e se chama Igreja de Santa Rita. Ela está ali, hoje em dia é um museu sacro dentro, nós vamos olhar. E ela fica num local lindo e é o cartão postal da cidade. Grande parte das fotos aqui no porto, ela sempre aparece de fundo, belíssima. E o porto está aqui. Em algumas ruas aqui da cidade, como essa, bem pertinho aqui do porto, em frente à Igreja de Santa Rita, a gente encontra esse tipo de passarela que está aqui. Porque quando a maré enche, essa passarela ajuda quem quer atravessar de um lado para o outro da rua. E é comum, quando a lua está cheia, a maré sobe, a cidade fica alagada. E aqui essas passarelas ajudam a passar para um lado e para o outro da rua. O desenvolvimento da cidade de Paraty como uma vila se deu devido ao ciclo do ouro. Os portugueses, quando chegaram, como todo explorador, queriam levar as riquezas do local para as terras deles. E Paraty foi um porto de desova de ouro para Portugal. Eles daqui já encontraram uma estrada feita pelos índios guaianazes que aqui estavam, que como no verão a cidade ficava muito quente, os índios fizeram uma vila para eles na montanha e essa estrada já existia e os portugueses utilizaram parte dessa estrada, viram que podiam entrar e daqui foram até Minas Gerais. Daqui para Minas Gerais, para Ouro Preto, são cerca de 700 quilômetros, que é o famoso caminho real, o caminho do ouro. E eles entraram, iam até Minas Gerais, até Ouro Preto, traziam ouro, pedras preciosas e desovavam aqui nas caravelas no porto de Paraty. Daqui eles seguiam para o Rio de Janeiro, para de lá seguir para Portugal. Só que entre Paraty e o Rio de Janeiro se encontra Ilha Grande. Ilha Grande era uma ilha onde existiam muitos corsários, muitos piratas, e muitos dos navios passaram ao longo do tempo a ser saqueados quando passavam por Ilha Grande. De forma que acabou se fazendo um novo caminho direto de Ouro Preto para o Rio de Janeiro, o que ocasionou o declínio do ciclo do ouro e da riqueza aqui da cidade de Paraty. Paraty, em 1720, mais ou menos, começou a declinar toda a riqueza que a cidade desenvolveu graças ao comércio de ouro aqui pelos portugueses. Mas como se fez um novo caminho direto para o Rio de Janeiro, Paraty passou por um declínio e logo em seguida veio outra época áurea, que foi o ciclo do café,
os paulistas, os grandes fazendeiros que plantavam café, também descobriram aqui em Paraty o ouro negro, que era o café, que também era transportado para a Europa, e a necessidade de escravos para trabalhar nessas fazendas de café fez de Paraty também um grande porto de escravos vindos da África. Só que os escravos ficavam em Paraty-Mirim, e quando os donos de engenho tinham necessidade vinham comprar, se buscava os escravos em Paraty-Mirim para vir aqui para o porto de Paraty. Eu estou aqui no porto, tem um barulhinho aqui de um barco, ó, saindo. Estou em pleno porto de Paraty e fico pensando quantos navios portugueses saíram carregados aqui com o nosso ouro para Portugal. E hoje a gente visita a Europa e vê todas aquelas igrejas com aquela riqueza de ouro, com aquele trabalho todo no altar. Nosso ouro aqui, brasileiro, que foi transportado para Portugal. É isso, gente. E depois veio o ciclo do café, que também trouxe riqueza para Paraty. E depois do ciclo do café, teve uma época que Paraty caiu em pleno esquecimento. E foi isso que fez a cidade se tornar uma cidade extremamente bem conservada. É a cidade histórica mais conservada do Brasil. Eu acredito que é Paraty. Temos também Ouro Preto, mas Paraty é extremamente bem conservada. Interessante que até hoje a gente vê no caminho real, no caminho da estrada, nós vemos os marcos do caminho real. Essa cidade é uma cidade que ela não é fácil o acesso, né? Até 1970, Paraty só tinha acesso por barco. Não tinha estrada ainda Paraty-Cunha. Foi a estrada que nós viemos, com a estrada bem cheia de curvas. Você vê que é um local de difícil acesso, justamente por ser um porto tão importante. E o interessante é que ficasse realmente difícil de acessar. Mas hoje é essa cidade belíssima, um patrimônio histórico, cultural, natural da Unesco. Em 2019 a cidade ganhou da Unesco como patrimônio mundial, natural e histórico, né? E é extremamente bem conservado o centro histórico, belíssimo, uma cidade que vale a pena vir conhecer. Aqui são praias belíssimas, cachoeiras, além desse centro histórico extremamente bem conservado. Venham a Paraty porque a cidade é belíssima e vale super a pena. Espero que vocês tenham gostado aí. Me sigam aqui no YouTube, assinem meu canal e toquem o sininho aqui para dizer que vocês gostaram. Canhão aqui, eu acredito que ainda da época, olha. Interessante. Aqui atrás fica o portozinho da cidade, gente. Várias opções de passeio de barco. Nós contratamos uma empresa aqui, Barcos em Paraty. Eu vou deixar marcado aqui. Foi um passeio bem legal. Mas aqui tem várias opções. Vocês aqui no Porto Paraty, eu acredito que não precisa nem reservar. Se reservar, vier numa época de alta temporada, é bom reservar. Mas tem muita opção de barco aqui legal. Barco grande, pequeno, lancha. Então são muitas as opções aqui. E daqui os passeios partem para as várias ilhas e praias paradisíacas que tem aqui na região. Aqui é o caminho para pegar o barquinho para ir para os passeios. Aqui dá bem para ver, gente, perfeitamente como a maré entra em Paraty, nas ruas, aqui invade as ruas. Aqui o porto, tem essa passarela aqui e a água já começando a invadir, maré alta. Ali a igreja de Santa Rita. Nós estamos aqui no pier do porto de Paraty, aguardando um barquinho chamado Brisa nos buscar, que vamos almoçar num lugar muito especial hoje, que tem acesso de carro também, mas é mais complicadinho. Eu disse que o acesso melhor é acesso de barco, então nós resolvemos ir de barco, almoçar lá. Vou mostrar para vocês aqui. Já estamos a caminho do restaurante Gastromar, do barquinho Brisa. O próprio restaurante, ele dispõe desse barco para transportar os clientes. Vem pegar os clientes aqui no porto de Paraty e levar até lá para almoçar, para jantar. Funciona almoço e jantar. E foi muito bem recomendado esse restaurante aqui pra gente. E só a ida para o restaurante já é um passeio.